Então, eu quero desejar que todos vocês sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro. Caso alguém ainda não teve a oportunidade de nos conhecer, eu vou me apresentar. Meu nome é Laura, eu faço parte do coletivo Repensarte e com muita alegria a gente está hoje aqui para bater um papo e dialogar sobre arte na educação. Então, sem delongas, eu vou começar com alguns recados para nós conseguirmos nos alinhar com a tecnologia que a gente está usando. Então, o primeiro recado de todos é para nós mantermos sempre os microfones desligados, de modo que a expositora Raquel sempre fique na tela principal, tá? As perguntas por chat podem ser feitas a qualquer momento, mesmo durante a exposição. E nós vamos fazer um modelo hoje que ontem deu muito certo, que é a exposição no primeiro momento, e aí depois a ligação provavelmente vai cair, e aí a gente volta pelo mesmo link. Então, o mesmo processo que a gente fez para entrar aqui nessa reunião, a gente faz, que aí a gente tem aí mais um tempo para poder conversar, dialogar, abrir os microfones, bater um papo, enfim. Então, de imediato, eu quero agradecer muito ao Instituto Choque Cultural e à Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo pela realização desse encontro e pelo apoio. Apresentando a nossa expositora de hoje, Raquel Ribeiro. Ela é psicóloga e educadora, especialista em educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em Educomunicação pela Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo e em Arte Educação também pela Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo. É autora da publicação A Escola é Cidade e a Cidade é Escola, que descreve o conceito de escola integradora e aberta à cidade a partir da arte e cultura. No Instituto Choque Cultural, como cofundadora e gestora, Raquel implementa projetos inovadores em educação, atuando junto à rede pública de ensino, prioritariamente na formação de professores e na implementação de intervenções artísticas nas escolas, programa que já foi desenvolvido com tecnologia social e premiado pela Fundação Banco do Brasil. Atua na área educacional há 35 anos. Inicialmente, na etapa de educação infantil, como alfabetizadora e coordenadora de creches. Depois, na etapa do ensino fundamental e médio, na coordenação de educação complementar e sempre desenvolvendo a formação de professores, com destaque para a implementação e desenvolvimento de programas e projetos artísticos, educativos e culturais, além de articulação com as escolas públicas. Desenvolveu carreira não só em instituições privadas, mas também em organizações não governamentais, dentre elas o Museu da Pessoa, o Instituto Ayrton Senna, a Fundação Fé e Alegria e a Unibes. Então, com o tema Redimensionando os Espaços Físicos da Escola Pós-Pandemia, Raquel. Estou aqui falando já? Estou vendo. Agora. Bom, depois dessa apresentação ótima aí, eu fico até encabulada aqui. E eu confesso que eu vou precisar de uns minutinhos aqui para me sentir mais à vontade, porque a gente ouve falar tanto da educação à distância, tantas lives estão pipocando por aí, mas essa é a minha primeira live e a gente fica vendo tudo, iluminação, todas as coisas, então é um sentimento de estreia, assim, mas é uma coisa, uma ansiedade gostosa. Bom, eu procurei fazer aqui um alinhamento de raciocínio, porque esse tema do redimensionamento dos espaços físicos na escola, ele pode ir para muitas discussões. O nosso tempo aqui é curto, então se a gente não colocar um foco bem afinadinho, a gente não consegue ter uma linha de raciocínio, né? Então, pensando no redimensionamento pós-pandemia, ele remete a algumas coisas que eu não vou entrar nessa discussão, embora elas sejam muito pertinentes, elas sejam muito relevantes, mas não é o foco principal aqui. Por exemplo, ela requer melhorias que demandam investimento.
Investimento vem da onde? Do público, do privado, enfim, é uma outra discussão muito importante, muito relevante, mas é que a gente não vai conseguir abordar tudo, né? Senão você acaba falando de tudo e não fala de nada, com um pouquinho mais de profundidade. Esse redimensionamento que está sendo solicitado para a escola pós-pandemia, porque a gente mudou a nossa relação com a saúde, com a higiene, a gente tem que reorganizar os espaços da escola para dar maior acesso a toda a comunidade escolar aos equipamentos, essa nova lógica e logística de higiene, de saúde. Então, isso promove toda uma outra lógica que já era uma demanda antiga da escola, que vai esbarrar na questão de número de alunos versus número de professores, número de alunos versus espaço em metros quadrados que tem, e aí também tem uma série de desafios para falar. E a escola como o atendimento a questões básicas da criança, que é a merenda, a criança vai na escola porque tem merenda, a criança vai na escola porque é um jeito de proteger enquanto os pais trabalham, como se fosse uma função mais parecida com as creches, né, independente da faixa etária da criança. Gera uma outra discussão, que também é pertinente, mas não é o foco da nossa live de hoje. Porque o que eu quero fazer, o que eu quero trazer para a nossa reflexão? É o que dá para a gente fazer, mesmo sem investimento, e o que remete a essas questões? A gente pensar qual é o papel, né? Qual é o papel da educação na atualidade? Como transformar o desafio desse momento numa oportunidade de atualizar o papel da escola para a educação do século XXI? Então, assim, o meu objetivo hoje é responder principalmente essa questão. Como transformar esse momento de desafio, de reinventar a escola? Ontem o Nilo falou de uma coisa que eu sempre falo na educação, né? E aí a Laura falou dos 35 anos, aí a gente tem que reinventar a educação, é trocar a roda do carro com o carro andando. Sempre foi assim. E a gente já conseguiu fazer muitas mudanças muito proveitosas. E agora é o momento de mais uma grande transformação, que pode ser um desafio ou uma oportunidade, vai depender das pessoas que estão envolvidas aí. E por que eu falo isso, que assim, é um momento de oportunidade? Porque a gente já estava sendo pressionado, solicitado, desejando uma mudança do espaço físico, da educação como um todo. A gente tem algumas tendências, algumas realidades aí à nossa frente, que é, por exemplo, pensando, não é nem tão distante, vamos pensar em 2030, tem pesquisas que falam que 85% das profissões que vão ser importantes em 2030, elas ainda não foram inventadas. Dá para ter uma ideia? A gente está falando de 10 anos, não é tanto assim. E aí, quando se discute, né, qual é essa educação que se quer para o futuro, né, que se quer para daqui a um tempo, tem várias possibilidades, várias metodologias, vários caminhos, mas tem algumas coisas que são comuns a todas. É que elas exigem metodologias ativas, que esbarram em aprendizagens e competências. A escola não precisa mais, isso é um fato, ser uma acumuladora de conhecimento. A educação não precisa mais ser uma transmissora, um acúmulo e transmissora de conhecimento. Ela não precisa dessa função. Então, qual é o papel? E o que se colocou em xeque hoje, com a pandemia, com o isolamento, com toda essa coisa que foi de uma hora para outra, ela simplesmente condensou várias coisas que vinham sendo anseios da comunidade escolar. Quando eu falo comunidade escolar, eu estou juntando todo mundo que faz parte, os professores, os alunos, a equipe gestora, a família, todos os técnicos que estão em torno da escola. É essa comunidade que eu estou falando. Então, para responder, né, essa pergunta inicial que eu fiz,
de como transformar esse desafio numa oportunidade de atualizar a educação, eu desmembrei essa pergunta em duas questões que estão aqui atrás, que é para a gente mergulhar um pouquinho, né, e fazer um itinerário de raciocínio. Porque se a gente não conseguir começar a responder para a gente qual é a relevância dessa, que eu coloquei aqui, escola física e presencial, não estou falando mais agora de educação, estou falando, entrando um pouquinho mais no tema, no espaço físico, se a gente não responder para a gente, nós educadores, comunidade escolar, qual é o papel da escola física e presencial na atualidade e o que pode mudar na relação ensino-aprendizagem com o redimensionamento dos espaços físicos, se a gente não resgatar esse papel, esses valores, a gente vai ser atropelado por uma demanda que já está começando aí. Eu acho que algumas lives que vão vir aí na sequência vão tocar nesse assunto, mas enfim, os educadores estão sendo atropelados por uma demanda. A gente sabia que os educadores tinham necessidade de ter um maior domínio das ferramentas digitais, e de repente, da noite para o dia, estamos todos tendo que aprender a fazer lives, mexer em câmeras, entender de iluminação, entender como dinamizar o conteúdo, e, enfim, uma série de coisas que estão sendo demandadas aí. Então, se a gente não resgatar qual é o diferencial da escola física e presencial, e os valores nossos como educadores nessa atualidade, nessa pós-pandemia, a gente vai ser engolido por tudo isso. E aí, quando a gente fala qual o papel, quando a gente está falando nessa primeira questão, qual o papel da escola física e presencial na atualidade, me vem duas coisas primordiais que é o diferencial. O primeiro deles é a construção da identidade, o eu e o projeto de vida, né? Por que isso? A criança, se a gente fosse fazer um parâmetro de onde sai e para onde vai, a criança ela é heterônoma para chegar a ser um indivíduo autônomo. O que significa isso? A pessoa heterônoma, criança, é aquela que ainda não construiu, ela está começando a construir a sua capacidade de construir os seus valores, o que é bom, o que é certo, o que é importante para ela. E esses valores, então, eles começam do adulto falando para ela o que está certo, o que está errado, o que é bonito, o que é feio. E ela vai assimilando isso, ela vai interiorizando isso até chegar na sua autonomia, que é quando ela mesma já sabe quais são os valores que ela tem, o que ela acha bom, o que ela acha ruim, o que ela quer para a vida dela, para o projeto de vida dela. Então, essa linha entre a heteronomia e a autonomia, ela vai construindo ao longo da vida dela, da criança ao adulto. O que acontece, aonde que eu quero chegar? Se ela não vai na escola, se ela não frequenta um outro espaço, ela fica só no âmbito da família e no âmbito dos amiguinhos que estão lá ao redor dela. Ela vai conhecer ela vai ter um universo de valores, um universo de possibilidades de conhecimento muito pequeno, porque é o ciclo dela. Ela não tem nada que se opõe àquilo que a família gosta, àquilo que a família quer, e ela vai lá. Ela segue, né, essa herança sem agregar, sem identificar o que ela quer, o que ela gosta. Ela não aprende, ela não constrói de uma forma muito pessoal o que ela quer. Ela só fica com os valores passados pela família. Então, essa choque de realidade, esse confronto que ela tem, às vezes, de um valor quando ela chega na escola ou quando ela chega na comunidade, é que faz com que ela pare para pensar, poxa, então não existe só aquela verdade, tem uma outra possibilidade sobre esse valor. O que eu quero?
é nesse confronto, né? É nessa diversidade que ela vai construindo a pessoa, a identidade dela, independente da família, independente dos amigos. Ela vai tendo, diante de um repertório de possibilidades, se ela tem só uma possibilidade, ela segue aquela. Diante do repertório maior de possibilidades, ela vai fazendo as escolhas dela. E o que a escola tem a ver com isso? Porque alguém poderia falar para mim, mas ela pode fazer então longe da família com os amigos dela. Ok, é uma possibilidade. Só que, muito provavelmente, os amigos que ela escolhe, assim como no Facebook, assim como nas nossas redes sociais, a gente se aproxima de quem pensa de uma forma similar com a gente. E que alguém tem valor, de pessoas que têm valores próximos da gente. O interessante do espaço físico da escola é o convívio. É uma situação, de certa forma, controlada, porque as pessoas se planejam para estar ali. É uma oportunidade do ponto de vista de que dificilmente você tem no âmbito da realidade das pessoas um outro espaço com tantas crianças e adolescentes de diversas realidades diferentes, juntos no mesmo ambiente, com o mesmo foco que é o desenvolvimento pessoal e com uma série de adultos disponíveis para pensar e planejar sobre esse desenvolvimento individual. Então, é uma situação artificial no sentido de controlada, de planejada, que não tem numa outra situação de uma forma tão qualificada como essa. Então, nesse sentido, o espaço físico e presencial da escola, ele é uma grande oportunidade, porque você tem ali numa escola, pegar um número aqui básico, uma escola que tenha 500 alunos, entre uma faixa etária, numa escola de Fundamental 2, chutando uns números, só para a gente ter uma dimensão. Você tem lá cerca de 500 alunos, de uma faixa etária entre 10 e 15 anos, e mais um grupo de professores de diversas áreas do saber, todo mundo pensando no desenvolvimento dessas crianças. Então, isso é uma baita oportunidade que a gente não pode perder. Agora, como fazer a gestão disso? Quais as possibilidades? Como enriquecer essa oportunidade é que é o bacana, né? É o que a gente não pode prescindir. E aqui eu queria fazer uma ressalva, que é a seguinte: a gente nunca pode colocar em oposição, então isso é melhor do que o homeschooling, ou do que a educação à distância, ou não presencial. Não tem, eu acho que são coisas diferentes e que se complementam. O que a gente não pode agora é achar que porque a gente tem se queixado do modelo escolar convencional, aquele que tem um modelo fabril, né, que a escola é dividida por faixas etárias, em salas, tem um sinal que determina o tempo, que é um modelo que a gente tem reclamado há muito tempo como uma coisa ultrapassada. A gente não pode deixar essa oportunidade desse encontro ser engolido pelas novas tecnologias, pelos novos formatos, porque na verdade eles se complementam. Mas a grande demanda que a gente tinha, e que eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele só nos traz uma urgência de agora não tem mais como adiar, a gente vai ter que pensar como fazer, como reinventar a escola, exatamente isso, eles se complementam. Então, entendo que na minha fala nunca existe, embora às vezes comparar para fazer uma colocar em paralelo, nunca é em oposição um ao outro, acho que eles se complementam. E, na verdade, agora que está ficando bacana, porque a gente está sendo obrigado a mexer de uma forma mais cotidiana nas ferramentas, nas tecnologias da informação e comunicação, se apropriar um pouco mais disso, e a gente vai poder integrar isso ao espaço físico da escola, né? Ao espaço presencial da escola. Então, um primeiro item é esse, a construção da identidade. É lá na presença, porque quando você está enfim, é lá na escola, é lá no presencial da escola que você vai vendo diversas outras realidades que te faz questionar, que amplia o teu repertório para o aluno construir os seus valores, a sua identidade. O outro ponto,
E esse é muito importante, muito caro para mim, porque ele é uma das bases do projeto que a gente faz no Instituto Choque Cultural, no projeto Escola Criativa, é que é o desenvolvimento, a escola presencial, né, e física, ela tem o poder de desenvolvimento da cidadania. O que eu quero dizer com isso? Ela traz a vida coletiva, a convivência com as diferenças. Agora, não mais no âmbito da construção da identidade, do choque de valores, para ampliar os seus valores, ela traz uma convivência coletiva que é com os pares de alunos da mesma faixa etária, da mesma camada social, mas que não necessariamente têm os mesmos valores e que estão ali dividindo um tempo e um espaço que precisa ser gerido. Então, o que a gente coloca aqui, que é o que se tornou uma tecnologia social no Instituto Choque Cultural, que a gente chama de a escola é a cidade é a escola. Se a gente pensar a escola como um espaço, como um micro-universo, uma microcidade, o aluno tem ali tudo que ele vive. A gente fala na educação uma coisa que vamos preparar o aluno para ser cidadão. Ele já é cidadão. Ele já está rodando a cidade, as crianças muito pequenas já estão convivendo na cidade, o adolescente aí de 13, 15 anos já está atravessando a cidade sozinho, vivendo as praças, indo nos teatros, enfim, vivendo a cidade. E a escola, ela tem todos esses núcleos da cidade. Ela tem os espaços mais privados, como a sala de aula, ela tem os espaços mais coletivos, como o pátio, espaços mais culturais, como o teatro, como a biblioteca, espaços mais administrativos, como a sala do diretor, a administração. Se a gente parar para pensar, a gente encontra em cada núcleo da escola um equivalente na cidade. Então, por que não aproveitar esse cenário para ajudar os jovens e crianças a serem os cidadãos que a gente espera que eles sejam na cidade? Por que a gente não pode, ali naquele espaço que a gente tem domínio, que a gente planeja, por que a gente não pode transformar ele num espaço, no projeto piloto da cidade que a gente deseja? É isso. A gente pode ajudar o jovem a ser o cidadão que a gente espera e acha que pode ter, para que a gente tenha uma cidade, uma convivência bacana que a gente acha que pode ter na cidade. E isso, agora indo um pouquinho para essa segunda questão, o que pode mudar na relação ensino-aprendizagem com o redimensionamento dos espaços físicos? Bom, como eu estou falando dos espaços físicos e dessa relação que tem com a cidade, a gente pode também fazer uma outra relação. A escola, ela construiu culturalmente, então isso significa que ela construiu num tempo histórico e que não é estático, que não é imutável, e essa é a grande oportunidade de agora, né? Porque a gente está numa mudança de paradigmas. Ela construiu uma hierarquia dos espaços de aprendizagem. O que eu estou querendo dizer com isso? Vocês já repararam que, assim, tudo que acontece no âmbito da sala de aula, porque o professor está lá na frente, ou quando muito ele está lá no meio dos alunos, entre as carteiras em grupo, ali tem uma relevância, tem uma importância, porque tudo que é falado e aprendido na sala de aula é um conhecimento, tem um status. Pegar um outro exemplo para começar a fazer essa comparação. O que acontece na quadra não tem a mesma relevância, isso falando de uma construção cultural, do que acontece na sala de aula. A não ser que seja uma aula bem formal do professor de educação física, mas a gente sabe que o professor de educação física já tem aquele status do professor mais divertido, mais relaxado, né? Não sei se vocês concordam, mas enfim, é só atitude ilustrativo. E
para fazer uma outra comparação, né, para agregar isso, a gente falar, e o que acontece nos corredores entre uma aula e outra? E o que acontece no pátio? Eu falo que o pátio é aquela terra de ninguém. Né? Se você vai na escola de Fundamental 1, é aquela correria, aquela gritaria, quando eles saem, a maioria sai assim, ai, né? Se são os maiores, eles vão se agrupando nas turminhas, sentados, mas eu digo que é uma terra de ninguém, porque os professores estão lá tomando seu cafezinho, os alunos estão à vontade, e é como se as aprendizagens que acontecessem nesse tempo não tivessem o mesmo valor do que acontece na sala de aula. E é complicado, né, essa parte de a gente fazer só a exposição, porque eu não sei se está chegando aí o meu raciocínio, mas enfim, a gente chega lá. O que eu queria dizer é o seguinte, é exatamente isso, existe uma hierarquia dos espaços. Isso existe não como um fato irrefutável ou uma coisa que é assim. Isso existe nesse modelo de escola, que é o modelo de escola baseado no modelo Fabril. Né, como eu já falei, ele é dividido por salas, cada sala tem uma faixa etária, né, tem uma faixa etária de aluno, o tempo é marcado em 50 minutos, dá o sinal, né, é tão fabril que é o sinal que dá a determinação de que terminou aquele período, né? Não se misturam, né, as faixas etárias. O que mais? Tem aquele visual que é igualzinho aquelas pinturas, a maioria, estou falando de, lógico que eu estou generalizando, e tem muitas coisas legais acontecendo, mas estou pegando o bem convencional mesmo, para a gente, bem estereotipado, para a gente trazer para a discussão. Mas a grande maioria das escolas públicas no Brasil, ela tem a mesma pintura institucional de hospital, delegacia e presídio, que é aquela metade da sala pintada com uma tinta a óleo, geralmente cinza, azul, laranja, enfim, um pouco mais escura, e o mesmo tom ou branco na parte de cima, que tem uma lógica ali de ser fácil de limpar, mas enfim, tem várias possibilidades de fazer isso, mas tem esse padrão. E ao mesmo tempo que isso acontece, a gente está falando há décadas em educação, que a gente quer que o aluno se identifique com a escola, que ele se aproprie da escola. Nossa, já está acabando, tem 10 minutos para falar, eu mal comecei a falar. Então, eu vou acelerar. A gente tem uma série de coisas, né? Então, o que eu queria dizer é sobre essa hierarquia da escola. Só que, e o que a gente tem feito lá no projeto Escola Criativa, é lógico que a gente gostaria de derrubar as escolas e construir um modelo perfeito, ideal, enfim, muito bacana. Mas, por outro lado, a gente acredita também na ideia de você trazer dentro do que já existe uma grande mudança. É isso que a gente quer mostrar para os professores, para a comunidade escolar, as possibilidades que tem dentro do que é. A gente tem exemplos de escolas que se basearam na Escola da Ponte, que é aquela escola portuguesa, onde os professores e pais se reuniram e remodelaram toda a escola, derrubaram paredes, fizeram uma gestão participativa. Em São Paulo, tem várias escolas que seguem esse modelo, escolas públicas, né? Tem a Amorim Lima, que é um grande exemplo, mas tem uma lá em Heliópolis, no meio da comunidade, que também se reestruturou e quebraram os muros da escola, as paredes das salas de aula, e que é muito válido. Só que, assim, enfrentar um processo é um processo longo, tem que ter um desejo muito forte de toda a comunidade. E antes de chegar nisso, eu acho que a gente ainda pode melhorar com o que a gente tem. Começar a instigar essas novas possibilidades. Eu coloquei aqui no fundo, já que o tempo está bem corrido, né? Eu falo que eu fiz bastante exercício para não me estender, mas é difícil. Essa escola que está aqui atrás, que eu coloquei o fundo, foi o que a gente fez em 2018, é uma escola na Vila Prudente. Ela tem o nome de Carolina, e na comunidade ela era conhecida como Carolixo. Basicamente ela está dentro da comunidade da Vila Prudente, uma das comunidades mais antigas de São Paulo.
E os meninos sentiam um amor próprio tão pobrezinho em relação a estar naquela escola, tão perto daquela comunidade. E foi a gente fez um trabalho que vocês estão, não sei se dá para todo mundo ver, mas enfim, qual que é a ideia? Tem as pinturas, tem vários, que não dá para eu apontar aqui, mas enfim, tem vários personagens aí de um artista que é o Presto, tem um tabuleiro de xadrez em escala humana. Aqui nas pilastras, está aqui atrás de mim, olha que interessante. As pilastras, elas eram bloqueavam o meio do caminho, né? São 8 pilastras que tem nesse pátio interno. Fala, mas precisa de muita tinta. Não, só com essa faixa que a gente pintou de branco, usou muito menos tinta do que podia se imaginar. Então, assim, com um pensamento criativo, você consegue usar menos e fazer mais. A gente tem chamado essas pinturas de pinturas pedagógicas. São intervenções no espaço físico que trazem mudanças nos relacionamentos. Eu vou adiantar aqui o outro slide. Que é a escola que a gente fez também, a ETEC de Artes, que fica ali no Parque da Juventude. Eu não sei se vocês conhecem, era onde era o antigo Carandiru. Esse era um prédio que era um presídio. Eles mantiveram as colunas. E lá é uma escola de arte muito legal, convido, assim, indico para vocês conhecerem, porque tem um trabalho muito bacana. E eles não queriam fazer, como na Vila Prudente, as pinturas nas paredes, porque eles usam muitos cenários. E aí a gente fez essas letras e usou os andares como pautas para a gente escrever haikais, poesias concretas. E hoje eles trocam, cada letra é um banner, e eles trocam isso até para conhecer o que uma linguagem está fazendo e a outra, enfim, até para conhecer as disciplinas da escola. Para acelerar e para já ir finalizando, a gente daqui a pouco vai encerrar essa live, é só entrar no mesmo link para a gente abrir para a conversa. É que, assim, a possibilidade que está se apresentando agora como oportunidade é da gente sair desse modelo fabril de escola. E aí a arte colabora muito para a gente ocupar outros espaços, novos espaços da escola, e mudar essa hierarquia de aprendizagem. Porque quando você traz um tabuleiro de xadrez, um mapa do Brasil em escala humana, uma roda dos ventos para o pátio da escola, uma das primeiras coisas que a coordenadora contou para a gente é que os alunos pararam de correr, né, desaforados, né, naquela correria e brigar na hora do pátio, eles começaram a brincar e interagir de uma nova forma, porque tinha intervenções ali que propiciavam a interação. Então, o que eu queria dizer para vocês é assim, a arte tem um potencial gigantesco para mudar espaços que já existem na escola, colocar luz e mudar o status de espaço de aprendizagem e criar novos espaços na escola. Se o professor souber aproveitar e souber propor e inventar dentro do que ele já tem, ele muda essa lógica que a gente tem dentro da própria escola. A escola ainda ela pode ter pintura, né, dessa que a gente fala que parece presídio, mas a gente pode mudar a pintura. Ela pode ter paredes que a gente não consegue derrubar nesse momento, porque exige um processo mais longo para quebrar essas paredes. Mas ninguém está preso, ninguém está acorrentado. Então, a lógica de uso desses espaços, a gente pode reinventar. E quando a gente reinventa essa lógica de uso e começa a ocupar a quadra, o pátio e de outras formas, a gente também muda a lógica de poder que está implícita, né, nessa hierarquia de espaços. Eu queria deixar, por último, uma indicação para vocês, que é esse livro aqui. Não sei se dá para... O Herbert Reed, Educação pela Arte, que ele fala que, na verdade, a base da educação deveria ser a arte. Não o ensino da disciplina arte, mas a arte enquanto compreensão de sentidos. Ele fala uma coisa muito bacana, e com isso eu encerro. Ele fala assim, o propósito da educação é o desenvolvimento do indivíduo. E como a gente vê o desenvolvimento do indivíduo? Porque, visivelmente, você vê ele crescendo quando ele
cresce a altura dele, né, para cima ou para os lados, quando ele nasce dente, enfim, quando ele tem aspectos físicos visíveis, a gente vê. E como é que a gente vê o desenvolvimento emocional, cognitivo dele? A gente só vê quando ele se expressa, quando ele fala, quando ele se coloca, é que a gente vê que a compreensão dele está melhorando, quando ele se expressa, de forma geral. E aí, nesse sentido, as linguagens artísticas, elas devem ser um desenvolvimento dessa capacidade de se expressar. Olha a importância. Então, ele fala que a base da escola deve ser uma educação da estética, a estética enquanto sentidos. E aí as outras disciplinas vêm nesse sentido. Se você ensina a criança a expressar através dos seus sentidos, através das linguagens, você potencializa toda essa capacidade dela, de você ver o desenvolvimento dela e de interferir, né? de colaborar com esse desenvolvimento social, psicológico e cognitivo dela. Então, com isso, eu coloco para vocês essas ideias iniciais. Poderia falar aqui mais, eu achei que eu ia me perder, eu consegui fazer esse raciocínio. E eu queria dizer para vocês que eu vou disponibilizar no nosso grupo, que eu convido vocês a continuar, porque tem muita coisa para a gente falar, mesmo depois dessas lives. Eu convido vocês a continuar lá no nosso grupo Repensarte, no site do Instituto Choque Cultural. Eu vou disponibilizar lá o livro que está no INSU, é o livro em PDF todo, que fala um pouquinho dessa tecnologia da escola é a cidade é a escola. E lá tem outros vídeos, enfim, o site, ele apresenta um pouco desse trabalho que a gente faz há 10 anos. E espero que eu tenha feito esse raciocínio. Eu acho que a gente está chegando, deve estar nos últimos minutos aqui. E a gente volta pelo mesmo link, né, Raquel, para continuar a discussão. Isso, acho que a gente pode até fechar e abrir lá já para começar essa conversa. Contamos com vocês lá? Vamos embora lá para outra sala, que é a mesma sala. Olha só, a gente está driblando aqui o tempo e o espaço. Então vamos abrir para perguntas. Quem quiser fazer perguntas para a Raquel, comentários, apontamentos, dicas, não sei, pedir conselho. Queria saber se para vocês o que eu falei foi começar com uma pergunta para instigar um pouquinho. Queria saber se essa minha linha de raciocínio fez sentido para vocês, se foi algo muito já familiar, enfim, não teve grandes novidades. Eu queria um pouquinho do retorno sobre essas ideias. Oi, Raquel. Parabéns pela apresentação. Acho que fez muito sentido. Eu comecei a lembrar, agora que você estava falando dessa questão da hierarquização dos espaços, né? Eu comecei a lembrar de uma história que uma amiga contou, que ela viveu, né, enquanto professora, que ela dava aula numa escola bem periférica, assim, enfim, mil questões aí de aprendizagem e tudo mais. E aí a escola passou por uma reforma grande e eles estavam, né, aquela loucura de espaço, e aí eles estavam sem espaço, colocaram os jogos, um monte de jogos, livros, nos corredores, porque por falta de espaço mesmo. Só que isso acabou trazendo uma mudança para a escola, assim, para o desenvolvimento dos alunos, porque eles começaram a jogar, né, aqueles jogos nos intervalos, ler os livros e tal. E aí teve um avanço significativo no Saresp, e aí eles foram, né, entender o porquê e foram ver que era justamente por isso. Sim. E aí eu fiquei pensando nessa questão dessa coisa, às vezes, pequena, né, que causa toda uma mudança no espaço, e aí, como você falou, como o espaço proporciona essa mudança de atitudes, né, como as crianças, os alunos e aí os professores também vão se relacionar, né, com esse espaço.
Eu acho que assim, é uma coisa que a gente não se dá conta e acaba tendo muito como, tem que ser, é do jeito que é, porque sempre foi. E a gente acaba não se questionando muito, né, das possibilidades. E agora você falando, acho que é importante. Eu estou falando coisas que às vezes parece batida, parece que elas estão na cara da gente, mas se a gente não põe luz de alguma forma nisso, a gente acaba se acostumando com determinadas coisas. Quando a gente está falando de mudança de espaço, por que o professor não faz diferente, por que ele não usa quadra, a gente está falando de controle de corpos, de domínio e gestão de turmas. E eu falo isso assim com muita propriedade, agora me lembrei e tem até quem entrar lá no nosso grupo, estou fazendo sempre propaganda, e ver lá o perfil de cada um. No meu perfil eu coloquei um vídeo que eu gravei, um depoimento, para o Museu da Pessoa. Então eu escolhi esse, está bem descrito lá a minha experiência. No começo da minha carreira, a segunda escola que eu dei aula, que eu era auxiliar, bom, para resumir a história, eu fiquei com uma turma que estava acostumada, uma turma de crianças de 4 anos, acostumada com uma professora muito rígida. Aquelas que, assim, só de falar, estava sempre sentadinha em coluna, todo mundo direitinho. E eu com esse meu perfil, com esse tom de voz, postura, na base da bronca, da briga, da imposição, nunca convenci ninguém. Embora nesse começo eu tentasse imitar os modelos que eu tinha de professora. Bom, resumo da história. Eu fui fazer uma atividade com eles no pátio. E foi cada um para um lado, parecia apenas jogadas ao vento, assim, não ia conseguir recolher aquelas crianças mais. A sorte é que era o pátio fechado. Mas demorou, assim, uns 2, 3 dias para eu entender qual era o meu jeito de controlar. Quando eu falo controlar, qual era o meu jeito de fazer a gestão da turma. Como eu pegava 25 crianças de 4 anos, concentrada num espaço aberto, sem os muros, sem o controle da sala de aula, num espaço aberto e ainda assim mantendo, né, o foco na atividade ou em mim. É um baita desafio, porque a gente não aprende isso na faculdade. A gente até tinha algumas atividades mais vivenciais quando tinha um magistério de ensino médio, mas não existe mais. Então, assim, a faculdade, os cursos de pedagogia e mesmo o magistério, eles se distanciaram um pouco da prática. Então, o professor vai aprender na sala de aula. Juntando isso, eu nunca me esqueço de, quando eu estava acompanhando um projeto do Instituto Ayrton Senna em escolas, eu assisti a mesma aula planejada por 2 professoras diferentes com a mesma faixa etária da mesma escola. Uma organizou a sala, eles se organizavam em times, né, em grupos. Uma organizou a sala de forma que os grupos ficassem todos na horizontal e ela ficou na frente. Então, ela tinha metade da sala de costa para ela e de frente para o colega. Se eles não conversassem, bagunçassem, que seria o anormal, né? Que seria o estranho. Porque a disposição da sala fazia com que metade da turma estivesse de costa para a professora. E a segunda professora organizou a mesma atividade, do mesmo formato, mas com os grupos, como é que eu falo? Na vertical. Então, ela tinha todos que podiam ver para ela. Além disso, ela circulava na sala, em vez de ficar num lado só da sala. Pequeno detalhe, que fez a aula de uma funcionar e ter sucesso, e a aula da outra ela passar, acho que 80% brigando com os alunos e pedindo para os alunos prestarem atenção nela. Por quê? Porque isso é uma dinâmica, uma gestão de turma que não se ensina na escola, é a prática que dá. E é uma prática que o professor está lá sozinho. Né? O coordenador, muitas vezes, que é uma outra discussão, a grande maioria dos coordenadores tem uma dificuldade de entender qual é o seu papel, a sua função na escola. Ele acaba apagando incêndio o tempo todo e não fazendo a função dele. Na grande maioria das escolas, esse é uma outra discussão, um outro desafio. Então, na verdade, o professor aprende a prática da função dele
muito ali na raça, sem ter com quem compartilhar. Então, ele vai... E aí é lógico que quando você fala assim, o professor tem que sair da sala de aula, ocupar outro espaço, ele tem um tremendo medo, porque ele vai perder o controle da turma. E se ele não construir uma relação compartilhada de gestão com os alunos, se ele não tiver um vínculo forte com os alunos, ele perde o controle mesmo, ele não consegue fazer nada do que ele quer. Então, assim, é um sonho, mas é um grande desafio. O professor precisa encontrar pares na escola para ele fazer isso. E, nesse sentido, quando você cria ferramentas, e a arte, é disso que eu estou falando, a arte tem esse potencial de potencializar essas ferramentas e cria várias intervenções na escola, você está criando ferramentas para que o professor tenha mais domínio desse espaço que é aberto. Porque a criança... Olha, um outro exemplo que foi, não tem imagem aqui, mas que foi bem bacana que a gente fez na Unibis, que é um espaço de educação complementar, foi criar uma biblioteca virtual, que é um grande problema das escolas. A biblioteca é a primeira que some quando precisa de um espaço para abrir uma nova turma, para guardar o material, e aí eles pegam todos os livros, encaixotam num lugar e não pode usar. Você até pode pegar os livros, né? O professor leva para a sala de aula, mas você não consegue usar a biblioteca como um espaço de encontro. E o que a gente fez? A gente pegou uma parede que era entre um espaço e outro, uma parede de trânsito, pintou aquelas bordas dos livros. Até aí vocês já viram, né? Eu tenho até uma imagem aqui que mostra um pouquinho do que eu estou falando, que é isso aqui. Só que lá na parede da escola, do lado aqui, não sei se vocês estão vendo o cursor aqui do meu... Enfim, em cada livro a gente pôs um código QR Code, de forma que os alunos fossem lá e eles conseguiram, né? Tem o nome do livro, e aí eles com o celular conseguiam acessar o livro. Num corredor que era um corredor de passagem. Mas é um corredor de passagem que ganhou vida, mudou o status de aprendizagem, ensino-aprendizagem, e reformulou o uso daquele espaço. Então, um pouco disso que eu estou falando. E aí, acho que é interessante essas experiências como você traz, Bia, de como é potente isso, né? O que mais, gente? Eu acabo falando porque... Oi, Raquel, boa noite, obrigado pela apresentação, adorei. E eu queria, para a gente, por mais que pareça batido o tema, é sempre bom falar disso, porque a realidade da escola às vezes parece uma realidade acachapante, assim, uma realidade que nivela tudo numa superfície só. E eu gostei de que você falou de que os espaços da escola são equivalentes dos espaços urbanos, dos espaços da cidade. E, em decorrência disso, claro que existe uma hierarquização desses espaços, né? Claro que a realidade, o que acontece na sala de aula é o mais importante, mas acho que um espaço de poder é a direção, né? A sala da direção, e é um espaço que não só muitas pessoas querem ir para lá, como muitas pessoas não querem ir para lá. Então, entre professores e alunos, né? Então, esse espaço de hierarquização da escola, e consequentemente, a movimentação dos alunos, como você falou, pelos corredores e tudo mais, faz com que a escola tenha uma certa dinâmica. Para formular uma pergunta, eu sempre gostei muito na escola daqueles momentos, por exemplo, festa junina, festa das nações, em que é de grande movimentação, tem muito movimento na escola, e a escola se torna assim, mais como um museu social, sabe? Onde você consegue realmente observar qual é a cultura escolar. Como que você faria um cotejo, como que você relaciona essa ideia de redimensionamento da escola com essa necessidade de desescolarização, como a Fernanda falou ontem, numa das perguntas? Esse redimensionamento da escola passaria em transformar as nossas escolas em museus sociais, no mais uma coisa assim de museologia social, onde
a gente conseguiria observar a cultura da comunidade exposta pelos corredores, pelas salas, e de uma maneira mais interativa? E se sim, como não fazer com que esse museu social se torne um museu do amanhã, como aquele do Rio de Janeiro, que é cheio de telas, cheio de aplicativos e que não tem, de fato, artefatos culturais que realmente representem a comunidade e a sociedade? Olha, eu não sei se eu chamaria de museu social, enfim, são só denominações, mas acho que assim, eu acho que a escola está muito mais próximo de um centro cultural, né, do que uma fábrica de conteúdos, né? Eu acho que assim, é só perguntar para um jovem, né, aonde ele se diverte mais, né? O que ele gostaria de mudar, aonde que o jovem está na escola? Por vontade própria, que ele fica com os amigos trocando uma ideia. É no pátio, é na porta da escola. E aí, quando tem um evento na escola, ele se engaja, ele faz uma festa junina, uma festa das nações, uma festa, encontro cultural, ele se engaja, né? E ele vive aquele momento. E como se fosse descolado dos conhecimentos, da aprendizagem dos conhecimentos, porque a gente está nesse modelo fabril, né? É como se a gente pegasse a linha de produção e dividisse em partes, e a gente perdeu, da mesma forma quando a gente perdeu com o Fordismo, né? Antigamente, assim, tinha um artesão que ele fazia a peça inteira, ele tinha todo o conhecimento do processo. Quando veio o modelo Fordista, ele faz só aquele botão, né? Aquele clássico do Chaplin mostra, né? Ele só aperta aquela rosca, ele não sabe nem de onde é, o que ele está construindo. E a escola, nesse modelo que vem aí, aí nesse livro que eu vou disponibilizar, eu conto um pouquinho, né? Porque dessa história da escola, né? Ele perdeu essa dimensão. Então, ele vai lá para a aula de matemática, ou a aula de matemática vem, né, na sala dele. Ele vai de português. E ele fica com aquela eterna pergunta que a gente falou ontem, né? O aluno não entende por que ele tem que aprender isso. Porque ele está lá apertando um parafuso da história. Ele não está tendo noção de qual que é o produto final disso. E quando tem um evento, cria um sentido maior para ele, porque ele vai estudar, não sei o quê, para fazer a festa das nações, ele vai estudar a nação que ele ficou responsável, a comida típica, ou ele vai estudar aquele artista para fazer aquela obra. Então, assim, eu acho que, se eu entendi direito a tua colocação, e não sei se eu estou respondendo a contento, assim, é entender e resgatar esse sentido sistêmico do conhecimento e da vivência escolar. Pegar um exemplo, e aí tem a ver com uma coisa que eu não sei se eu falei claramente na primeira exposição, que é essa ideia que a gente criou na escola, que é uma ideia também construída culturalmente, ela pode mudar a hora que a gente quiser, de que os alunos têm que passar por uma experiência ou uma aprendizagem em bloco. Então, se eu estou falando da 8ª série C, os 35 alunos têm que passar pela experiência X e fazer a aprendizagem. Se um ficar de fora, tem que ficar lá, às vezes, 10, 20 minutos da aula, concentrado em 3 que estão lá no fundão da sala e não no total. E aqueles 3 que eu quero resgatar do fundão da sala, eu quero que eles aprendam no mesmo tempo e formato que os outros todos. Essa aprendizagem em bloco também é muito falsa na nossa vida. A gente não faz todo mundo as coisas em bloco. E essa possibilidade de redimensionar a escola e esses espaços de aprendizagem, ela possibilita isso. Um exemplo disso foi a primeira atividade que a gente fez numa escola ali perto da Giovanni Gronchi, uma escola pública, e, na verdade, quem tinha contratado a gente foi uma instituição que prestava serviço para essa escola de incentivo à leitura. E aí fazia sentido para o projeto que a gente estava fazendo, fazer a intervenção na escola. Estou falando isso para explicar que a gente foi fazer a intervenção numa escola sem conhecer muito a equipe escolar. Foi uma coisa que a gente entrou meio de paraquedas na escola. Então, eu estava muito receosa, porque eu ia propor para eles fazer lambe-lambe, que é aqueles cartazes colados na parede,
E, enfim, para resumir a logística da história, a gente resolveu fazer tudo num dia só. Manhã, tarde e noite, pegando os 3 períodos. E aí eu sabia que eu não tinha parceria dos professores, porque eu não tinha feito um trabalho com eles. E eu optei por fazer a atividade no horário do intervalo, porque eu falei, quanto menos eu mexer na rotina da escola, menos eu vou causar um estresse de controle das crianças e jovens. Ali estava pegando desde de 5º ano até ensino médio. Então, assim, quanto menos eu alterar a rotina, menos estresse eu vou ter. Mas eu estava morrendo de medo exatamente de perder o controle da situação. E aí a gente fez no intervalo, então participava quem queria. E os próprios alunos se organizaram em fila, porque imagina, pedir para a criança colar papel, baldes de cola para misturar com água, enfiar as 2 mãos na cola, passar a cola na parede. Enfim, isso é muito divertido, né? A atividade em si já era bacana, mas podia dar muito errado, porque tinha 300 crianças no pátio. A atividade era tão interessante que eles se organizaram em fila, todos participaram, e quem não participou e ficou sentado lá no canto da quadra, ficou fissurado no que estava acontecendo. E aí quebra essa ideia de que todo mundo precisa fazer a mesma coisa ao mesmo tempo e em bloco. Porque eles foram se organizando, quem estava na fila, depois ficou sentado do lado, olhando quem estava interessado foi lá falar com o artista, como é que ele fez aquele cartaz. Cada um foi se interessando por uma parte do processo, que era do seu interesse. Então, ele foi fazendo uma gestão do que ele queria aprender. E aí teve uma galerinha que pegava o caderninho de artista que tinha, ia trocar uma ideia com o artista, e o artista pegava o seu caderninho e falava. Então, quebrou essa lógica de que tem que ser todo mundo parar, porque é fato, com essa mesma turma, quando a gente parou e vamos fazer uma conversa oficial com o artista, os moleques ficaram mudos. Ninguém queria levantar a mão e começar a falar para uma plateia. E aí o interessante, a equipe de professores ficou tão mordida no sentido bom, porque assim, como que esses alunos, que a gente passa o tempo todo reclamando, que não quer participar, que não se interessa, que bagunça, de repente estão sozinhos, participando de uma atividade, a atividade está dando certo, e eles estão super interessados o dia todo. E aí eles me chamaram e a gente construiu junto um projeto, passou um ano planejando um projeto de um encontro cultural, onde tivesse mais contemplado uma gestão participativa dos alunos e o interesse dos alunos. E o encontro cultural que eles fizeram no final do ano foi, assim, é inacreditável. De repente você vê um casal de alunos vestido de bombacha, aquela roupa do sul, fazendo uma dança e, entre aspas, pagando mico na frente da escola inteira, mas super interessados, porque eles participaram da elaboração, do planejamento, das decisões, né? Então, assim, não sei se eu te respondi, Nilo, o que você falou, mas é essa questão. Respondeu sim, obrigado, Raquel. E eu falo para cá. O que mais, gente? Ele também já está... Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que está o espaço da escola de vocês? As questões que eu estou colocando, como que elas estão sendo tratadas na escola? Que expectativas vocês têm em relação à volta às aulas? A equipe gestora já está... Eu sei de escolas que já estão pensando no esquema de revezamento, enfim, já estão projetando algumas ideias para a volta às aulas? Bem, Raquel, boa noite para todos. No meu caso, por exemplo, eu não estou dando aula em escola, né? Então, estou dando aula em CCJ, e não estou dando aula de arte, estou dando aula de informática, que é uma loucura na minha vida, né? Acabei parando na informática, e essa parte de estar como terapeuta, arte-terapeuta numa casa de convivência. Então, na casa de convivência, a gente está fazendo atendimento remoto, só vai voltar a atendimento presencial por volta de agosto, a gente está prevendo.
porque a maior parte das pessoas que participam do nosso trabalho são pessoas que estão dentro do que seria grupo de risco, né? Na casa de atendimento, no caso. No caso do CCJ, CCA, CCJ, não tem nenhum planejamento nesse possível, porque como a visão deles é a educação para o trabalho, né? E a vinculação direta com eles é tipo, tem que ter presencial, tem que ter aula presencial. Essa história de revisamento não existe, né? E as matérias que são as disciplinas que são dadas lá, no caso informática, português, matemática e questões relativas à sociedade e família. Então, é isso, são questões que são levadas e não há nenhum tipo de pronunciamento nesse sentido. E nisso tudo que você falou, todas as coisas que foram colocadas, né, vamos bem lembrar pelo Danilo aí sobre a questão que eu falei sobre a desescolarização, a questão que a imagem que me vem assim na cabeça de uma escola futura, assim, a parte de tudo que você disse é que não existe essa questão da sala, que para mim é uma prisão dentro de prisão. Eu vejo as crianças num presídio cheio de grades por todos os lados, normas e regras, né? E todos os CCJs, todos os CCAs que eu passei tinham essa visão. Não tinha nenhuma abertura diferenciada para um outro tipo de proposta, né? E sempre pensando nisso, numa preparação da criança para o mercado de trabalho, explorando suas potencialidades. Então, não vejo nenhum trabalho nesse sentido, que seja diferente, com uma proposta de experiência, de experienciar outros espaços, outras oportunidades ou outras maneiras de se experimentar o desejo por qualquer outra disciplina qualquer. Não sei. Eu gostaria de imaginar essa escola ao estilo das fotografias e desenhos gregos, romanos, antigos, sei lá, da galera ao redor numa praça por interesse, porque está ali porque quer. E trocar essa ideia, que o espaço seja também possibilite isso, que a gente possa estar num espaço que tenha essa interação. Né? Mas eu não sei se é possível hoje a gente voltar a esse modelo antigo, da antiguidade, até porque foi muito maçantemente colocado para nós esse modelo educativo, né? Estar trancados dentro de uma sala de aula, escutando alguém falando e transmitindo conhecimento. Então, eu não sei como que seria essa possibilidade no futuro. Está realmente bastante... Por isso que eu ontem fiz a analogia do deserto. É muito complexo, não consigo ver um meio termo, assim. Quando eu vi a palestra do Cacique, Então, eu esqueci de novo o nome dele, não, Raoni, é outro cara que ele fala exatamente disso, tipo, como valorizar os saberes, né, os saberes que a gente tem no cotidiano, não necessariamente, né, dos povos indígenas. Nós vamos falar, por exemplo, que na cidade tem muito quilombo, né, tem algumas tribos, etc. Eles podem trazer esses modelos educativos dentro da sua aldeia, da sua coletividade, transmitir os saberes daquela comunidade inseridos dentro dessa nossa comunidade, mas dentro do nosso método, né? Como que isso poderia ser possível, né? Como trazer o que a sociedade de alguma maneira exige deles. É muito complexo. É um pensamento complexo, está ali no processo. É um pensamento complexo. É a minha visão. Isso. Eu vou aproveitar aqui, que a Raquel perguntou da experiência um pouco pessoal, né? E eu vou colocar a primeira coisa que eu pensei, foi minha primeira experiência em uma sala difícil, que foi no meu estágio de dança, que a gente dava uma aula, acho que de 20 minutos, 30 minutos, ou de uma aula que seja, para uma sala de Fundi 1, e era eu e mais uma menina, né, uma colega. E assim, eram duas turmas que a gente dava aula. Uma turma, a professora conversava com eles assim, normal.
e eles respondiam bem, você percebia que tinha uma coisa do respeito da professora, sabe, de uma troca, de um olhar. Então, por exemplo, a gente trabalhou coisa de ritmo, de bater, de som com o corpo, e aí teve um aluno que tinha dificuldade nas aulas, e a professora já percebeu que ele foi bem nos ritmos, e ela usou isso para trabalhar a alfabetização com o aluno. E aí depois ela veio contar pra gente, que viu que nas aulas ele estava desenvolvendo bem o ritmo, estava decorando bem as coisas, trazendo interesse, e ela começou a trabalhar isso com ele e falou que deu certo. Aí a gente já ficou, né, nossa, legal, tal. E na outra turma, que era uma turma que a professora o tempo todo gritava, então que já tinha uma coisa da cultura da turma mesmo, né? E que, assim, quando a gente chegava, eles enlouqueciam, e a professora saía da sala, no outro a professora ficava na sala e ficava meio que dando uma ajuda, assim, quando precisava, né? Chamava nome dos alunos que ela sabia e tal. E nessa outra a professora saía, era o momento dela dar uma relaxada, e a gente ficava ali, um pulando em cima do outro, puxando as carteiras, aquela loucura, né? E aí teve um dia, a primeira aula foi assim, não conseguimos dar aula. E aí no segundo dia, teve um momento que eu fiz assim, agora! Vamos bem devagarzinho. E eu fui abaixando a minha voz e trazendo eles meio que pro centro, assim, sabe? Tentando puxar. Então, meio que... E aí todo mundo parou. E ficou um outro clima na sala. É uns momentos de mágica. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Deu certo nessa vez, né? E aí eu comecei a trabalhar coisas em grupo, no coletivo, no começo. E fui desenvolvendo isso e foi começando a dar certo. Então, foi minha primeira experiência. Eu falei, oh, deu certo. Tá? Aí, na outra semana, deu errado. E aí, e foi esse trabalho, assim, né? De ir acertando e errando. E é assim até hoje, né? E hoje eu dou aula no Fundo 2 e no ensino médio. E eu percebo muito que vai muito de turma. As aulas, não tem como as aulas serem iguais, porque de turma para turma tem a diferença da personalidade da turma, da questão da dificuldade dos alunos e várias outras questões. E a questão do espaço é a mesma coisa. Então, por exemplo, tem turma que eu consigo ir para fora do espaço e eles conseguem se organizar, eles conseguem ter eu acho que um interesse pela aula diferente. Agora, tem outras que eu sinto que você saiu da sala, saiu daquele modelo de professor na frente, enlouquecem, entende? Então, eu ainda tenho essa dificuldade, e aí tem também uma questão que eu fico muito pensando, que é de como mobilizar não só os alunos, né? Não só os professores, mas a comunidade escolar como um todo. Porque, por exemplo, nessas salas que eu percebo essa dificuldade, é um reflexo do pensamento dos pais, né? Muito. Então, de como que eles acham que o professor tem que agir com o aluno, de como eles veem o ensino. Então, quando você sai da aula, ou quando você pede uma coisa que é diferente do livro, né? Extrapola um pouquinho daquilo que está no livro para criar uma experiência prática diferente, possibilitar uma experiência prática diferenciada, aí já... Ah, não, porque tem que trabalhar o livro. Porque se não trabalhar o livro, o que eu estou comprando o livro? Não é mesmo? Tem que trabalhar o livro. Esse lugar, assim, né? Então, a gente fica lutando para mostrar. Eu falo, não, então, mas a gente tem a possibilidade, porque a escola, ela prega isso, né? A escola que eu trabalho, de trabalhar, que a gente tem um livro, mas a gente não precisa seguir ele estritamente. Então, a gente pode abrir esse espaço, né? Tem que trabalhar o livro, mas não precisa ser, né, certinho ali. E eu falo isso para eles, né? E aí eu tenho que dar essa adaptada. Mas aí uma questão que eu queria jogar é nesse sentido, né? De como que eu mobilizo a comunidade escolar nesse sentido, né? Nessa possibilidade de mudança do espaço mesmo, nas aulas e para mudar o espaço. Porque, por exemplo, eles apresentaram interesse muito na questão das artes urbanas. Tem no 8º ano a gente trabalha com arte urbana, né? E a gente já falou de pintar a escola, eles falam que acham que a escola parece prisão e que eles queriam que a escola fosse mais colorida, né? E tem essa... Mas como? Como eu começo? Como que eu
eu penso em mudar esse espaço de uma forma que depois não vão me xingar, né? A coordenação, os pais, né? Quem está aí por trás, para você estragou a escola, pintou, ficou horrível e não tal. Tem nada que uma tinta branca não resolva. Ive, olha, a gente tem mais só 5 minutinhos para a gente se despedir, mas eu queria falar uma coisa, assim, começando lá com a fala da Bia, que falou de uma experiência que surpreendeu lá a turma, que começou a fazer o jogo, usar um espaço para o jogo, da colocação da Fernanda, que colocou um desafio, e juntando com o que você está falando, eu comecei no Instituto Choque Cultural, embora eu acompanhei desde a fundação o Instituto. A Choque Cultural é uma galeria que começou trabalhando com arte urbana, trabalha muito com os artistas da cena urbana, e o Instituto a gente criou há 10 anos, mas enfim, resumindo, o que eu queria dizer. Uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar com a arte urbana, é que é uma lógica que é até um pouco o inverso que a gente tem na escola. Na escola, geralmente, a gente tem uma cultura de vamos fazer a coisa com o coletivo. Então, a gente planeja, a gente decide, às vezes a gente passa um ano discutindo e planejando para realizar a ação lá no final do ano, e muitas vezes a gente não tem tempo de se apropriar dos resultados. É a lógica da educação há muitos anos, né? Mas ela não precisa continuar sendo assim. Mas, enfim, é uma cultura, né? Não vou nem dizer uma lógica, é uma cultura da educação. Né? A gente ensinar, planejar, enfim. E a lógica da arte urbana, ela é exatamente oposta. Imagina se um grafiteiro vai fazer um grafite na rua, agora até ele é mais aceito socialmente, mas imagina se ele vai discutir com a comunidade, pensar no que ele vai fazer. Não, ele vai fazer à noite, rápido, mas assim, não é só por a questão da logística, é da cultura da arte urbana, você provocar uma intervenção no espaço urbano, e aí você vai discutir com a comunidade, vai trabalhar toda a questão no que aquela intervenção artística e urbana se desdobrou. Então, o que acontece? Raquel, te interrompendo sem querer interromper, eu queria aproveitar a pergunta da Fernanda e da Ive, já que a desescolarização não é uma realidade próxima, e acho que não é o que nós queremos, né, como educadores, hoje eu estava navegando no Facebook e eu vi um anúncio para um evento chamado Educação Disruptiva. Essa disrupção, essa intromissão, esse corte, que nós, professores, nós, educadores, tanto odiamos na sala de aula, né? Que quando alguém corta o que a gente está falando, uma linha de raciocínio, a gente fica muito pé da vida. Como que você vê isso, esse paralelo com a arte urbana? Porque o grafiteiro, ele vai lá fazer uma disrupção, né, no espaço, ele não vai pedir autorização, ele não vai planejar um grande coletivo. Como que você faz essa associação com a educação disruptiva, que é o que estão dizendo aí pelas redes? É exatamente isso. Na verdade, a gente não tem que fazer uma escolha. Na verdade, a gente tem que fazer um amálgama de todas essas coisas e propor uma nova escola, né? Que essa, né? Acho que tem a ver com essa escola disruptiva, romper com esse modelo linear. E é lógico que isso gera insegurança, gera um monte de coisa. Eu lembro, e eu sou dessa geração, eu não sou uma nativa digital, eu aprendi. E eu lembro que o começo de você navegar na internet parecia um bicho de 7 cabeças, porque ele exatamente tinha rompido com uma lógica de leitura, que era da esquerda para a direita, de cima para baixo. Você pegava na internet um link e se você bobeasse, você ia embora e não voltava mais para o que você estava fazendo. A gente teve que aprender a navegar num espaço que era uma outra lógica. Então, quando a gente fala de escola disruptiva, eu acho que a arte urbana tem muito a contribuir, exatamente por isso que eu estava falando. Ela propõe uma lógica que não é pensar e planejar e depois fazer, é fazer e depois lidar com o resultado e com a reverberação da intervenção que você fez. Tem uma dupla de artistas que elas não fazem nem grandes intervenções, elas fazem pássaros pintados e colocam na cidade.
E o bacana delas é em ver depois como as pessoas se relacionam com aqueles 2 passarinhos de papelão pintados tá lá na ponte do Sumaré, onde passa, como as pessoas pegam, levam embora, não levam, enfim. O trabalho dela e a discussão delas, que depois elas vão fazer lá nas redes sociais, é sobre a reação das pessoas ali. Então, acho que assim, essa nova escola que a gente está se propondo, né, depois pandemia, com todas essas coisas que foram... Eu penso, pensando numa imagem mental, que eu acho que falei ontem, na sua live, Nils, é como se a gente estivesse fazendo faxina, botando tudo para cima. E agora, depois da pandemia, né, seja em agosto, seja o ano que vem, enfim, está sendo solicitado para a gente botar as coisas no lugar. E a grande oportunidade, aí eu encerro um pouco, que vai, acho que está no último minutinho. Raquel, se já quiser ir despedindo da gente, aí eu nem faço a fala final, a gente já vai para um beijo. A grande oportunidade, depois dessa faxina toda que a gente foi colocou tudo de perna para o ar, é que a gente pode mudar os móveis de lugar. A gente pode pegar o que não está servindo mais e pôr para reciclar ou jogar fora e pegar coisas novas e pôr. Então, a gente vai precisar fazer um condensado, uma saladona das novas tecnologias, das artes urbanas, colocar a cidade para dentro da escola, levar a escola para dentro, para fora, né? Para dentro da cidade. Agora, como criar isso? A minha dica, né, voltando à fala de vocês, é assim, não espere coordenação, não espere, faça como... Tem uma lei na rua que fala, é mais fácil pedir desculpa do que pedir permissão. Essa é a lei, eles falam que é a lei da rua. Então, na escola, é mais fácil fazer e depois pedir desculpa, passar uma tinta branca em cima, se não ficou legal, do que pedir permissão. Se pedir permissão, não pode. Peraí. Ó, o Nilo tá aqui falando, volta. Então, na escola, né? Hoje eu trabalho numa escola particular, né? Então, não sei, talvez tenha umas realidades um pouco diferentes da pública, né? Mas no sentido de autorização e tudo mais. Mas, por exemplo, né, até para ficar mais tempo na escola, ano passado eu fiz oficina de amigurumi com os alunos, para um trabalho, um outro projeto que a gente ia fazer. Eu fazia fora do meu horário. E aí eu falei, não tem problema, eu quero fazer e tudo bem, tipo, eu tô indo para fazer, porque é o horário que dá para fazer. Eu sei que no horário de aula eu não consigo, porque tem que trabalhar outras coisas e tal. E para conseguir, foi um processo, aí eu tive que falar que queria fazer fora do meu horário, que tudo bem, nananã. Então, assim, é sempre assim, eu acho que tem uma coisa assim, da instituição precisar, porque eu entendo, né, o lado da instituição, se proteger e, ao mesmo tempo, fica um espaço menor, né, pra gente conseguir agir em alguns sentidos, né? Porque, por exemplo, esse esquema de ficar o dia todo na escola é mais difícil, ou mesmo até pintar, fazer coisas na escola, tem toda uma questão burocrática que às vezes envolve. Não, de fato, não, se a gente for falar assim, sinceramente, não é justo. Não é justo que o professor, para querer uma coisa mais legal para a escola e para os alunos, ele tem que convencer a equipe gestora, ficando a mais, às vezes trazendo material seu de casa, porque a escola, às vezes, um jeito de impedir, né, não ter trabalho é não comprar o material. Aí o professor que quer muito fazer, vai lá e arranja o material, ou fica indo atrás de doação. Isso não é nem um pouco justo. Mas, como o Paulo Freire falava, a mudança nunca vem de quem está na direção, na hegemonia, né? A mudança vem de quem está se sentindo oprimido, de quem quer a mudança, né? Embora, em termos de condição de trabalho, não é justo mesmo, né? Mas, enfim, aí é o entendimento que cada um tem do que está fazendo, né? Sim, e aí uma questão, né, vou até colocar que a direção tinha interesse, entendeu? Mas é o receio
de assim, lá em cima, entendeu? Tem vários. Porque assim, dependendo do tamanho da escola, tem escolas que são só aquela escola e escola menor, então você tem mais acesso, né, aos cargos superiores. E, por exemplo, tem escola que é uma escola de várias, que é, por exemplo, o caso, né, da minha. Então tem um controle central. Uma coisa é, por exemplo, quem está ali na escola é super legal, tipo, a gente quer mudar, quer fazer e tal. Só que tem que reportar lá, entendeu? Sim. E aí esse reportar lá e chegar lá é uma situação que é um pouco mais complicado, porque fica todo mundo meio com receio, né? Tipo, eu vou propor e pode ser que isso seja mal recebido, e como que vai ser recebido, e quem vai pôr a cara para bater, né? Não, na verdade é tudo uma grande negociação, uma grande política, né? Porque você fala assim, vamos fazer grafite. E eu já enfrentei várias situações assim. Você fala, vamos fazer grafite com os alunos. Dá lata de tinta, pincel na mão do aluno para ir na parede da escola, o que vai surgir? Folhinha de maconha, objetos pornográficos e o nome deles, né? Porque eles têm, às vezes, a capacidade de pichar, né? De fazer às vezes, e picha o nome, né? O Rafael da 8ª série, que é a coisa mais, né, orelhona, né? Você vai assinar a tua infração. Mas, enfim, quer dizer, então o medo da gestão da escola é real, porque eles fazem isso mesmo. Como é que o gestor lida com isso? Não é fácil, porque o gestor não é só ele responde tanto para a Secretaria de Educação quanto para os pais. E aí você tem que ficar pensando em estratégias. Então, a gente trouxe a ideia de começar o trabalho levando um artista conhecido para fazer uma intervenção na escola, não porque a gente acha que a pintura dele vai ser melhor do que a que pode ser produzida na escola, mas é porque tem um resultado estético garantido, que a gestão que a comunidade escolar pode lidar, e isso é uma porta de entrada. Então, a gente sabe de muitas escolas que, a partir do trabalho que fez, que deu certo, que ficou bacana, que todo mundo elogiou, aí, quando o professor de artes vai falar, a gente quer fazer um trabalho com os alunos lá naquele muro tal, a porta já foi aberta. Então, assim, é pensar de uma forma bem estratégica mesmo. Uhum. Uma dúvida, só para aproveitar, que eu já estou pensando na minha, né, nas realidades possíveis no retorno, né? Como que você fez em relação à questão dos artistas mesmo, esse convite, né? Na questão financeira mesmo, de quais os combinados, os acordos, se você foi buscar uma ajuda do público, do privado, né? Como que foram os meios para conseguir o envolvimento e a participação desses artistas? Assim, primeiro que assim, a gente tem muito artista amigo da Choque, que está lá há 15, 20 anos e que são amigos pessoais do pessoal. Isso é uma coisa. Mas a gente sempre pagou o artista, porque também não é justo, é uma tremenda sacanagem chegar para ter, que é muito comum deles ouvirem, olha, eu te dou, não tem nada mais ofensivo, né? Eu te dou a tinta e a parede e você divulga o seu trabalho. Não, a gente tem artistas que não precisam de divulgação. Eles estão pintando, eles estão frequentando feiras internacionais, enfim, não importa isso, né? É o trabalho dele, então, né, tem que pagar. A gente lá na Choque consegue há 10 anos fazer através de Lei Rouanet. Então, a gente faz um projeto de exposição artística nas escolas e aí envolve, então, o trabalho é pago através de lei de incentivo e aí tem material, tem a produção e tem o cachê do artista. Exatamente. Entendi. Por essa questão, por sermos de uma origem que trabalha com o artista e com a profissão do artista, seria completamente incoerente embora a gente conseguisse, e muitas vezes tem artistas que fazem isso, o Daniel Melim, por exemplo, é um artista bem consagrado, aquele que pintou aquela em pena, aquela lateral perto da luz, ele tem uma obra gigantesca na Pinacoteca, a Pinacoteca comprou, e ele faz um trabalho, ele é do São Bernardo.
Ele faz um trabalho na comunidade da onde ele vem, que é o Jardim Limpão, que é muito violenta, que é muito pobre, totalmente gratuito. A gente já deu tinta para ele, enfim, a gente fez um troca-troca lá de apoio mútuo. O Tec, que é um artista argentino, ele faz esse mesmo trabalho que ele faz com a gente nas escolas, ele faz por conta, ele vai atrás de contatos deles para patrocinar a tinta, e aí ele faz gratuitamente em escolas. É que para a gente não seria coerente a gente pedir que ele doasse o trabalho dele, pela relação que a gente tem com eles, né? E a origem do trabalho da Choque. Então, é uma questão de honra da gente arranjar meios de pagar. Mas, é possível você fazer parceria com artistas. Eles são bem acessíveis nesse sentido, porque a grande maioria vem de não só os artistas, mas, enfim, de uma experiência escolar ruim, de um espaço escolar ruim. Então, quando ele pode dar de volta para a sociedade uma repaginada na escola, não tem artista que não saia super satisfeito. Sim. A gente teve essa realidade de convidar artistas, mas é nessa situação, né? Que para mim é muito incômoda, de você convidar o artista e não poder dar um retorno para ele financeiro, né? E aí, no fim, a gente acabou fazendo uma vaquinha, né, entre os professores, coordenação, direção, mas assim, né, por fora, porque a gente sabia que não, por conta de toda essa questão da demanda burocrática mesmo, né, que leva tempo, e aí demanda outras coisas, enfim, mas uma coisa que tem sido bastante frequente, principalmente no universo cultural e artístico, é a troca, né? Às vezes você não tem o dinheiro ali para pagar, mas você troca em serviço, você troca em coisa. Então, de repente, às vezes, que é uma coisa, aí sai do voluntariado, ou às vezes dessa situação um pouco constrangedora. Mas, às vezes, um artista, que você pode ceder o espaço físico da escola para ele pensar alguma coisa no final de semana, usar o espaço para organizar o material dele. Por exemplo, o Melim, para fazer aquele painel na luz, é um painel de uma parede de 60 metros. Ele precisou de muito espaço. Eu conversei com o pessoal da Unibis, que tem uma quadra gigantesca, e que emprestou para ele no final de semana para ele colocar na ordem. Enfim, organizar os stencils que ele ia usar lá. Então, assim, a permuta é super válida. E aí ninguém está constrangido porque não está usando o trabalho de outro, né? Uma coordenadora minha de dança fazia isso, ela disponibilizava espaço da faculdade, né, para os artistas, e aí a gente tinha workshop, tinha possibilidade de troca, e em troca disso eles podiam usar o espaço para ensaio, para... A questão da permuta, que é uma grande... está se tornando uma coisa rotineira, é só o desafio de você saber colocar e saber, assim, valorizar o que você tem para dar, né? O que você quer e o que você precisa. Mas, enfim, é isso. Antes que eu esqueça, que acaba com a nossa construção aqui, né? Com a nossa construção aqui nesse espaço. Nós, como artistas educadores, estamos fazendo isso sem fins lucrativos, sem uma moeda de troca, mas, ao mesmo tempo, existe uma troca entre nós, que é uma troca muito positiva de conhecimento, de informação, de relação e de vivência pessoal. Acho que essa realidade da permuta que a Raquel trouxe entre o meio artístico, ela não é nova e ela não vai acabar, porque acho que é do artista essa visão menos materialista, financeira, capitalista, né? E a gente tem que prezar por isso, porque é isso que constrói relações humanas mais firmes, mais densas, né? E aí o legal é sempre você saber, ter muito claro para você qual é o teu interesse. E ter interesse não tem nada de mal. O ruim é quando a gente não põe o nosso interesse na mesa para negociar, né? Aí a gente vai querer fazer um cabo de guerra, que é convencer o outro do que a gente quer, e não dar o direito dele de negociar, né? Mas eu queria... a gente já está invadindo a live de amanhã, né? O espaço da live de amanhã.
Eu queria agradecer a todos vocês que vieram pela terceira vez aqui na nossa sala. Me despedir antes que eu seja cortada pelo tempo, aí não dê tempo de falar tchau. Mas eu queria agradecer muito a presença, o bate-bola, a força aí do grupo do coletivo Repensarte. Estamos juntos. Para mim foi super importante, nesse período que a gente está isolado, que a gente fica assim meio, às vezes, né, numa marcha lenta. Essa atividade toda que a gente fez tem sido uma coisa assim para pegar o ânimo de volta, né? Pegar o touro à unha para ativar as coisas que estão aí. Porque a gente está sendo colocado em jogo a nossa sobrevivência, né? Então você fica repensando nos valores de tudo. E eu acho que foi bem legal essa rodada que a gente está fazendo, então eu queria agradecer. E, enfim, Laura, quer encerrar, fazer alguma... Alguém vai brigar comigo se eu fizer uma última pergunta? Não. Eu tô aqui. Temos 30 minutos. Talvez essa minha dúvida não faça muito sentido dentro da rede privada. Mas dentro da rede pública, que é onde eu sempre estudei, eu sempre percebi o seguinte: o que impede uma escola de construir espaços e trabalhos e oportunidades criativas, né? Tipo, o que impede? E aí é óbvio que uma estrutura da rede da educação, da secretaria, até chegar ao professor que está dentro da sala de aula, tudo isso interfere, tudo isso influencia e claro que está tudo muito interligado. Mas seria um erro meu projetar não toda a responsabilidade, mas grande parte dela, né? Responsabilidade disso no professor em primeiro lugar e na gestão escolar ali direta e imediata, coordenação e direção da escola, porque quando a gente fala da rede pública de ensino, né? O profissional, quando ele se apropria daquilo enquanto um espaço que é, sobretudo, teu, enquanto cidadão, enquanto cidadã, as possibilidades de trabalho e a força de trabalho, eu imagino que ela aumente. Então, assim, eu entendo que a responsabilidade dessa escola criativa, ela é de uma rede, e sobretudo do Estado, né, de quem hierarquicamente está no topo, e deveria ser o principal garantidor desse direito, né, a todos, de qualidade de trabalho para o profissional, de educação, de qualidade para os alunos. Então, assim, não quero em nenhum momento negligenciar essa responsabilidade, muito pelo contrário, é ali onde está o lugar do deveria ser. Mas vindo para o lugar do que realmente é e da realidade, no cenário que a gente tem hoje, é a mão do professor o principal responsável por essas pequenas mudanças? E dentro da rede pública, isso passa pela apropriação do espaço público? Ou assim, e assim, é dúvida mesmo, assim, eu acho que é um pouco de inocência retórica. Sua, Laura. Acho que é um pouco de inocência assim, no sentido de que e um lugar nós que eu sabemos falo, que o professor é o elo fraco, sim, porque ele está entre os interesses do Estado, da família e os alunos, como são protagonistas da aprendizagem, o professor já não tem mais esse lugar também. Então a gente sabe que esse é um pensamento comum a todos nós. Assim, todo mundo acha que o professor faz menos do que deveria, de que ele dá menos aula do que deveria, mas até que ponto isso é realidade, entendeu? Porque o professor é o elo fraco. Eu não acredito que alguém que tenha 30 anos de magistério, por 30 anos a pessoa faz aquilo por não gostando, ou fazendo uma coisa mal feita, que não dê prazer pessoal, que não sustente aquela pessoa emocionalmente, que não sustente ela profissionalmente. Acho que é um pouco de inocência da nossa parte reforçar esse discurso de que a culpa é do professor. Sim, tudo faz crer que a culpa é do professor.
Mas onde que está o impasse aí? É igual jogar detetive. Tudo faz crer que foi a Escarlate, ou tudo faz crer que quem matou o dono da mansão foi... Mas nem sempre é, entendeu? A gente tem que jogar quando eu o digo jogo. professor, eu não quero colocar no lugar da culpa, mas no poder da mudança. Não que as mudanças não ocorram por culpa do professor, não é esse o meu lugar de fala. O que eu quero, eu coloco o professor nessa minha dúvida como a potência da mudança. Então, assim, como a origem de uma potência de mudança, mas não em um lugar de culpa ou em um lugar de insuficiência, longe disso, assim. É um olhar de ser o professor a fonte primária da força para mudança, para a força dessa escola criativa, né? Mas claro que nunca o colocando no local de culpa. Então, a responsabilidade que eu trago é mais como sendo a fonte primária e originária dessa possibilidade de mudança e não uma responsabilidade barra culpa e assim por diante. Sim. Eu colocaria uma questão que está entre o que a Laura falou e não é culpa, e o que o Nilo falou. Eu acho que o professor, nisso, ele tem uma centralidade, para não ficar nem na culpa e nem na ingenuidade, mas ele tem uma centralidade na mudança. O que não deveria ter, na verdade. Eu acho que vai muito a origem disso, embora ele possa ter 30 anos de profissão, na formação dele. Na formação dele, na prática dele, ele foi levado a acreditar em algumas coisas. É como se a gente tivesse duas realidades. A gente está falando nos documentos educativos, que eu falo no Plano Nacional de Educação, nos desejos dos educadores, no que a gente gostaria para a educação, que está nesse arcabouço da realidade teórica, e a prática tem um abismo. Uhum. E os cursos que a gente faz, a nossa formação, ela não é feita para criar pontes entre o que a gente quer, o que a gente sabe que é o correto, o que está escrito lá nas propostas educacionais, em todos os teóricos que a gente ama. E a sala de aula, pegar um exemplo bem concreto. A gente há quanto tempo está falando que a gente quer que o jovem seja protagonista da sua vida? Uhum. Que ele tenha vez e voz na escola. Quantas décadas a gente está falando isso? De diversas formas. Agora, quem aqui... Estou dizendo isso para a gente não levar a culpa para o professor, gerar uma empatia, mas mostrar o quanto ele não tem clareza disso, porque é uma coisa que eu sempre, em qualquer formação de qualquer conteúdo que eu fiz, eu sempre caía nessa tecla para trazer luz para isso. O que a gente faria se a gente tivesse uma sala de aula com 45 alunos de 15 anos que tivessem vez e voz em 50 minutos? Como é que a gente faria a gestão de tantas ideias? Estou falando assim, numa suposição de alunos participativos, aquele idealizado em todos os cursos que a gente fez. O cara protagonista, que fala e que tem ideias e que toma decisões. 45 para minimizar, numa sala de aula de 50 minutos. Então, o que eu trago para o professor nas formações, para a gente trazer a consciência que vai ao encontro do que vocês estão falando, é o seguinte. O professor, ele quer o aluno protagonista, mas ele poucas vezes, quando a gente está falando do aluno ser protagonista, a gente entende concretamente que isso significa que o nosso protagonismo e poder de decisão vai diminuir. Porque se a gente quer que o aluno tome decisões e seja protagonista, significa que a nossa centralidade vai diminuir. E o professor não tem clareza disso. Aí ele quer que o aluno seja protagonista e participativo, desde que o aluno participe e seja protagonista do jeito que o professor quer. Que ele tome as decisões que o professor quer. Eu nunca me esqueço de um professor que não estava fazendo trabalho com os alunos lá de Estêncio, porque as alunos só queriam fazer Estêncio como é? Daquela gatinha branquinha lá da... Amarrê? Não, aquela gatinha Lollipop, como é que chama? Esqueci, uma personagem bem babaquinha aí.
Hello Kitty. Hello Kitty. É, Enfim, eu falo bem com a Vaquinha porque ele trouxe toda a indignação dele em elas quererem fazer a Hello Kitty, mas enfim. O que ele poderia fazer? Ele poderia trabalhar a questão que elas queriam e ajudar elas a fazer outras escolhas, mas não. Ele queria que elas escolhessem o que ele queria. Então, assim, é uma balança. Então, por que está centralizado nele quando não deveria ser? Tem uma tremenda bagunça na sala de aula. O professor dava para ele a responsabilidade de ele controlar a bagunça. Ao passo que se ele traz para a turma a responsabilidade que o clima de aprendizagem é responsabilidade de todo mundo, ele divide isso. Porque o que acontece quando tem bagunça? Fica um cabo de guerra, o professor de um lado, aquele único aluno detonando a aula e os outros 40 na arquibancada assistindo, sem se dar conta de que aquele clima que estão dando risada está afetando o clima de aprendizagem deles. Eles perderam 50 minutos da vida deles. Mas quando o professor não quer trazer o Deus Ex Machina, né, para dentro da sala. Eu vou chamar o diretor, eu vou chamar a diretora, como se o Deus Ex Machina fosse baixar na sala. Exato, ele está trazendo a responsabilidade, dar conta daquela situação para ele, aí ele não dá conta, chama a ajuda de fora e que torna um ciclo vicioso. Então, a mudança está nele não em termos de responsabilidade, mas em termos de ele entender que a centralidade está nele. Quando ele dividir essa centralidade com todo mundo, muitas vezes ele vai ter que apoiar uma escolha da turma que talvez não fosse a que ele escolheria. Mas se a coisa é democrática, que é exatamente o desafio que a gente está vivendo hoje, as pessoas não saberem, falando no cenário nacional principalmente, não saberem lidar com coisas que não são escolhas suas. E aí o professor precisa saber até onde ele pode abrir mão ou não. Por exemplo, numa fala dessa, uma vez um professor de um projeto onde os alunos decidiam que projeto eles queriam criar, o professor virou para mim e falou assim: mas os meninos querem criar um fumódromo lá na escola, eu vou ter que deixar? Não, é lógico que não. Você tem que saber muito claro até onde você não pode abrir mão e até onde você não pode. Mas do que você não pode abrir mão, você tem que ter a maturidade suficiente para argumentar com os alunos. Escuta, cara, eu não vou poder abrir um fumódromo aqui, porque a gente está num prédio público. Enfim, você vai ter que ter argumentos. Não pode porque não pode. Então, isso exige uma ginástica mental do professor muito grande. Nem todo mundo está afim. Até não é por uma questão de má vontade, é uma questão de insegurança, porque é um exercício. E o exercício democrático, a gente tem o quê? 20 anos de democracia no Brasil, em termos nacionais, e olha só, né? Quando a gente achou que estava escolado, que já estava com a democracia ganha, a gente levou uma rasteira. Só que não, né? Então, a gente não tem essa prática de verdade. E aí volta a história da escola, a cidade é escola. A escola é um grande cenário para a gente realmente viver essa democracia. A começar do professor entender que ele pode abrir mão dessa centralidade nas decisões e compartilhar. Isso pode ser muitas vezes difícil, mas a longo prazo é um ganho total, não só para a escola, para a vida dele ali naqueles 50 minutos, mas para a cidadania do aluno, né? Não sei se Marcelo, respondeu, você queria falar alguma coisa? Sim, muito, Raquel. Eu, inclusive, agradeço imensamente. Eu queria perguntar para a Raquel o seguinte. Raquel, boa noite. Boa noite. Onde é que entra o sistema em tudo isso? O problema do professor não é que o professor não tem criatividade, não é que o professor não pode fazer, ou enfim. O problema do professor é que ele está num sistema que lá na frente ele vai ter que colocar um aluno na faculdade. E a gente tem um vestibular que é assim, é quadrado. Esse talvez seja o grande ponto. Porque enquanto lá em cima não tirar essa dificuldade que o professor tem, aqui embaixo o professor ele vai lutar, ele vai brigar, ele vai chorar, ele vai fazer acontecer
e não vai rolar. Esse talvez seja o grande ponto, né? Você ter um vestibular que continua sendo quadrado, você ter um vestibular que continua sendo como é, fazendo todo mundo ficar no estresse gigantesco, porque causa um estresse. O cara, às vezes, não entra na faculdade não porque não tenha estudado, não porque tenha sido vagabundo em qualquer momento, ele simplesmente não entra na faculdade porque ele sofre um estresse tão grande, desde lá de baixo, do ensino das crianças, do maternal, até o ensino médio, que quando ele vai fazer uma prova de faculdade, ele simplesmente estressa e não consegue fazer. Então, acho que o grande problema do professor está no sistema. Enquanto o sistema não mudar lá em cima, o cara vai fazer de tudo para mudar aqui embaixo e não vai conseguir. Eu vou aproveitar o gancho. Eu acho que tem penso que tem várias questões que são complexas, né? Como o Marcelo falou. Porque assim, né? Tem uma coisa, por exemplo, eu estou começando agora na docência, né? Faz pouco tempo que eu estou dando aula. Então a gente chega com uma energia e vai e faz acontecer. E aí o tempo todo você se depara com uma parede, outra parede. E aí o que eu percebo é que, assim, muitos professores querem, sabe, têm vontade, falam de como gostaria que fosse e tal, só que já estão cansados, porque já estão 30 anos batendo a cabeça na parede, sabe, tentando fazer uma mudança cultural dos alunos, cultural, sabe, da família, da escola, e dos espaços e de tudo. E não consegue, porque tem todo um processo que trabalho. Eu ainda sou esperançosa, eu acredito que é possível, né? E continuo tentando. Ixi, que travou. Eu acho que o grande ponto de virada na mentalidade do professor é quando ele não se vê refém dos sistemas públicos e nem da iniciativa privada na mão de pequenos empresários, entendeu? Como que a gente consegue mercantilizar nosso conhecimento, o nosso trabalho, sem passar por pequenos empresários que têm aquela escolinha de idiomas ou aquela escolinha particular com 100 alunos, ou sem depender do Estado, da prefeitura e desses governos. Por mais que o salário seja entre 3 e 4 mil reais, vamos dizer que é um salário bom na nossa realidade, a gente sabe que a gente está participando de um sistema que é falido. E, consequentemente, nossa prática, por mais que eu tenha lido Paulo Freire, eu sei que ela não vai ser libertária da forma que ela deveria. Olha, eu queria assim encerrar, porque já deu aqui a janela dos 10 minutos. Terceiro round, né? Terceiro round, né? Acho que assim, eu posso agradecer a parceria de vocês, porque é muito bom trocar, né? A gente vai reelaborando o pensamento. Mas eu queria encerrar essa live com uma coisa mais esperançosa, mas não sonhadora no sentido de... tem uma fala, não sei se vou conseguir reproduzir, do Paulo Freire, que o Mário Sérgio Cortella sempre fala, né? Acredito numa esperança, mas não esperança de esperar, mas numa esperança de esperançar. Não sei, é uma coisa parecida com isso. Mas, enfim, é lógico, se a gente fala do sistema, que a gente é uma engrenagem do sistema, é que nem você ficar rodando numa piscina, que é difícil quando você vai mudar, né? Porque a correnteza está muito forte. Quando você quer mudar a correnteza, você tem que ter uma força muito maior. E voltando àquela questão que eu já falei, não é justo o professor que quer um bem para o bem comum ter que fazer na casa dele, gastar o dinheiro dele, ficar mais tempo na escola. Não é justo. E aí eu falo uma coisa, eu vou contar um exemplo bem engraçado para a gente acreditar nas possibilidades, principalmente nos dias de hoje com a tecnologia. Se a gente olhar para o sistema no qual a gente está inserido, a gente vai ver a força dessa correnteza que está nos levando. E é tudo justo, é que nem a gente falar, eu não posso fazer uma coisa porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro. É uma realidade. E aí a gente não consegue enxergar a luz no fim do túnel. E eu queria encerrar para botar uma luzinha ali no fim do túnel. Eu não sei se vocês viram que rodou aí nas redes sociais, nesse tempo de pandemia,
uma senhorinha de 80 e tantos anos, não sei se era no Texas, enfim, não importa. Ela estava na casa dela, ela é uma pessoa que não se conecta com as redes sociais, e ela fez uma foto, e o vizinho que foi lá é que fez uma foto dela numa porta de vidro, dizendo, e ela estava com um cartazinho, acho que ele foi perguntar o que ela precisava. E ela com uma latinha de cerveja falando, preciso de cerveja. Não sei se alguém viu isso rodando. E o vizinho tirou a foto. Ela que está completamente desconectada. Só que ele postou essas fotos, ele devia ser uma pessoa conectada, mas nem tanto assim, e a foto viralizou de uma tal forma que é lógico que por um processo capitalista, interesse capital, mas enfim, genuíno, a marca de cerveja foi lá e deu para a senhorinha 16, sei lá, 20 latas ou sei lá quantas caixas. Eu sei que a foto seguinte é ela na mesma posição, assim, numa pilha de latas de cerveja. Enfim, todo mundo ganhou. Ela ganhou a cerveja, a marca ganhou uma baita propaganda espontânea e o vizinho teve o vídeo dele viralizado. Quer dizer, todo mundo ganha, não tem interesse, cada um tinha um interesse diferente na situação. E ninguém estava sendo ingênuo de, ai, foi usada. Ai, não, todo mundo teve um ganha-ganha aí. Mas o que eu queria dizer com isso para encerrar? Foi uma ação pequenininha lá que foi... Então, assim, o diferente desse discurso que a gente tem e que a gente tem há muito tempo na educação, que o sistema é muito enferrujado, é que o sistema não vai mudar. A mudança que eu falei, a mudança vai vir de quem está incomodado. E a gente não precisa olhar e ter a intenção de abraçar o mundo e de mudar o sistema inteiro. Ou, às vezes, sequer mudar a escola inteira. Mas se a gente conseguir mudar o clima de sala de aula, o ambiente das nossas aulas de 50 minutos, isso reverbera. Reverbera, estou contando agora de um exemplo, daquele exemplo que eu contei. Um dia de intervenção urbana que a gente fez numa escola e que causou impacto lá, porque todo mundo fez, os alunos participaram sem a intervenção dos professores, deixou os professores tão mordidos a ponto deles quererem fazer um projeto junto. Gerou uma mudança. Se eles continuaram depois fazendo outra, eu não sei. Eu não tive contato com eles. Mas é só para deixar uma pontinha de esperança. A gente tem um ideal que acho que faz parte da natureza do nosso ofício, de querer abraçar o mundo, de querer mudar sistemas. Mas se a gente conseguir mudar aquela aula de quinta-feira à tarde, de 50 minutos, aquela aula que a gente dá naquela escola que não é... E aí eu não coloco diferença para particular e para pública. Tem diferenças, tem realidades diferentes, mas não são menores e maiores. São ambas complexas, né, de propor mudanças. Mas eu acho que é isso. A gente consegue uma mudança, a gente às vezes causa um impacto nos outros professores que começam a olhar a história que havia controlado, usar o estágio, os joguinhos, e de repente perceberem que estava tendo uma outra realidade lá e fez todo mundo pensar diferente. Eu acho que assim, vale a pena. Só uma história bem rapidinha para contribuir com o seu encerramento. A gente encerra, juro. Antes que eu me corte aqui. Que é um exemplo, acho que dessa ação pequenininha e que tem a ver com espaço também, que é o meu pai é professor de arte também, e ele fez uma ação, eu acho que até foi inspirada numa ação de um outro professor, mas de colocar poemas pequenininhos em lugares inusitados, tipo perto do rodapé da sala de aula. E aí, no momento, o aluno, né, cai a caneta, ele vai abaixar para pegar a caneta e ele lê um poema pequenininho ali, né? E isso foi uma coisa que eu acho que foi mais nesse lugar de fazer e depois pedir desculpa também, do que de pedir permissão. Mas, às vezes, né, essa ação que é tão pequenininha, mas que gera né, um monte de consequências aí, né? Então, a gente não vai poder mudar o sistema agora, pelo menos, mas, né, da gente
ter essas, que até tem um autor que fala dessas micropolíticas, né? Dessas microações que impactam também, né? E tem uma potência gigante, né? Sempre que alguém fala assim, mas eu sou um grãozinho de areia. Pega um grãozinho de areia e põe no olho para ver se não faz diferença. Sim. Põe no sapato, e reativa a vontade dos outros professores também. Eu só queria acrescentar isso, porque eu vivi isso com a ação de outros professores e vivi isso também com ações da equipe, assim, não vou falar só de mim. Então, eu acho que é possível. Vou deixar também esse rastro de esperança. Raquel, manda beijo pra gente encerrar. Gente, obrigada. Eu saio super feliz, espero que tenha contribuído aí, dado algum pitaco aí para a gente continuar pensando. Continua lá, eu vou alimentar lá o site, o nosso grupo, vou disponibilizar a publicação lá para quem se interessar e vamos continuar a conversa lá. Tá joia? Beijão, gente. Beijão, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, mesmo horário. Mesmo horário, mesmo canal. Mesmo link. Isso.